Pois é, Barão. E aí, são as perdas materiais, é a recuperação da cidade, isso sem falar nas mortes, porque a morte é sempre o principal, né? A gente lutar pela Uhum. vida e proteger a vida, isso é sempre o principal. O que fica ali, né, a cena de destruição, a cena de guerra, que é o que a gente enxerga nessas cidades, isso é o mais visível, mas e a dor das pessoas que perderam parentes? Eu sempre me coloco nessa situação e estava conversando agora com os colegas aqui da Band, Barão, de que para quem trabalha diretamente com isso, né, com jornalismo, e vou acionar aqui a nossa equipe que está falando direto de Petrópolis, a gente acaba se enxergando ali, né? Eu olho Sim. para a retroescavadeira que subiu aquele morro agora e fico imaginando se fosse alguém da minha família que estivesse debaixo de toda aquela terra com a retroescavadeira ali buscando os corpos da. Ai, até uma vertigem de pensar nisso e pensar no que essas pessoas estão passando, pelo que essas pessoas estão passando. Pelo menos 134 desaparecidos, Meu Barão. Deus. É o número oficial, é o número que se tem documentado até agora. São 105 mortos na tragédia. E isso tudo de uma vez, e você pode imaginar o sistema ali do Instituto Médico Legal como não está nesse momento, né? O Pedro Dobal é nosso repórter que desde ontem está circulando por Petrópolis, chegou até o IML agora, vai trazer mais informações. Ele um pouco mais cedo falou sobre o perfil dessa tragédia, das pessoas que foram vitimadas, né, Dobal? A maioria das pessoas mortas é composta por mulheres, certo? Bom dia mais uma vez para você. Isso, Carla, Bom dia para você mais uma vez. Também Também ao ao Barão, Barão, a a todos todos que que nos nos acompanham acompanham aqui aqui na na Band Band News News FM. FM. Exatamente, Exatamente, a maioria das vítimas vítimas é é a a mulher. mulher. Os corpos estão sendo identificados aqui no Instituto Médico Legal, no bairro Correias, em Petrópolis. A gente está aqui acompanhando a movimentação dos familiares e também amigos das vítimas, esperando a liberação dos corpos, que está sendo demorada. Muitos moradores estão dizendo que a demora realmente está acontecendo desde ontem. Muitos deles estiveram aqui ontem, voltaram hoje porque os corpos ainda não foram liberados. Então, os nomes dos corpos identificados estão sendo anunciados em voz alta e aí essas pessoas estão recebendo acolhimento da Secretaria Estadual de Vitimados aqui. Mais cedo distribuíram um lanche também para essas pessoas, mas realmente por conta da quantidade de corpos que são trazidos aqui das regiões de deslizamento, realmente a demora está sendo grande. A gente conversou mais cedo com um gerente operacional de uma funerária, o nome dele é Moisés Alves, e ele conta que realmente está demorando o processo e que, na verdade, o enterro, né, dessas vítimas pode ser que demore um pouco e o velório de parte delas não vai acontecer por causa do estado de alguns desses corpos e justamente por conta da quantidade. Alguns familiares, né, que já contactaram, alguns que têm planos funerários com a gente, que estão aguardando o nosso atendimento, a liberação do corpo para o nosso atendimento aqui. Eles reclamam da demora no atendimento, mas é um volume de corpos também, né? E essa liberação é uma coisa lenta, né? Até porque muitos não têm documentos, essa coisa toda, então fica um pouco complicado. Ontem, por ter menos, estava um pouco mais rápido. Pois é, a recomendação é que tragam os documentos, esses familiares. O problema é que muitos deles perderam os documentos no próprio Claro. deslizamento. Então isso acaba atrasando também a identificação dos corpos. A gente conversou mais cedo também com aquela mãe, aquela cena que a gente acompanhou na manhã de ontem, aquela mãe que com a própria força, com uma enxada, estava tentando procurar a filha de 17 anos debaixo da lama. O nome dela é Gisélia de Oliveira Carminati. Ela estava em Juiz de Fora, em Minas Gerais, veio para o Rio de Janeiro assim que soube da tragédia e foi lá tentar procurar a filha. Infelizmente, ela não resistiu e o corpo dela foi liberado ontem. Ela voltou aqui hoje para tentar liberar também o corpo da filha, da afilhada dela. O nome da menina é Helena, ela tem apenas 1 ano. E aí ela voltou aqui hoje também para fazer essa liberação do corpo. Os dois vão ser liberados juntos para serem encaminhados para o cemitério. Eu tenho uma de 6 anos que está chegando. E é por ela que você vai continuar. Metade de mim está indo embora hoje. E a minha metade está chegando. Metade foi, agora metade está aqui. E eu, mesmo assim, ela era meu xodó. Ai, gente. Pedro,
é difícil demais, né, a gente lidar com isso. Os nossos repórteres estão fazendo esse trabalho e que ele carrega ainda essa carga emocional que é muito grande, muito forte, mas nesses momentos a gente precisa se apegar ao concreto, né, ao que tem que ser feito, assim como essas famílias estão fazendo, estão tocando e estão seguindo atrás desses protocolos. Ô Pedro, eu vou pedir para você repetir a informação que você deu um pouco mais cedo. Você estava dizendo aqui dos 105 mortos já confirmados nessa tragédia, quantos são mulheres, quantos são homens e quantas crianças, né, estão envolvidas até agora? Então, 105 mortes confirmadas, por enquanto, pelo Corpo de Bombeiros, e delas 101 corpos foram trazidos aqui já para o Instituto Médico Legal. São 65 mulheres, 36 homens e 13 crianças ou adolescentes, e desses aí, 33 foram identificados até agora, um processo que está sendo demorado justamente pela dificuldade aí, pela quantidade de pessoas que vêm aqui para tentar liberar os corpos dos parentes. São muitos corpos sendo trazidos para cá. As buscas continuaram durante toda a madrugada, e o que os familiares têm contado é que os funcionários aqui do ML estão dizendo que muitos corpos chegaram durante a madrugada. Então isso também tem atrasado o processo. A gente tem informação de que a Justiça está montando uma espécie de mutirão para ajudar também nessa liberação dos corpos. A Polícia Civil enviou reforços para cá, 200 policiais civis para reforçar o patrulhamento, o policiamento, na verdade, a segurança da cidade, e também os trâmites aí para a liberação e identificação desses corpos aqui no Instituto Médico Legal. Demorou, né? Demorou para mandar mais legista, mais policial, enfim, não tem cabimento, né? É claro que a pessoa vai chegar sem documento. Não, vai chegar com o documento dela, vai chegar com a roupa, vai chegar com a casa inteira nas costas, perdeu tudo. Vai achar o quê, né? Então, claro, há o pedido de paciência, né, para os parentes, para os amigos, mas imagina, gente, numa situação como essa, né, enfim, é uma tragédia. Então demorou para chegar mais gente. Fala, Carlinha. Eu vou pedir também para que quem tem acesso a imagens dessas pessoas que foram encontradas nas ruas, né, Barão, no centro da cidade, dentro de veículos e mesmo ali nos escombros, que se você recebeu esse tipo de imagem, não repasse. Primeiro porque isso pode configurar crime, mas é o que está rolando, né, Pedro Dobal? Imagino que você tenha recebido também, que você tenha tido contato com essas imagens aí ao vivo, né, pessoalmente, porque você está trabalhando nessa cobertura, mas está chegando direto aqui, Barão. Eu me coloco no lugar dos parentes, sabe, dos familiares, de ter uma pessoa, a sua pessoa querida, com a imagem dela exposta em grupos de WhatsApp. Não é para passar. Você recebeu também, Pedro Dobal, isso? Pois é, são cenas muito tristes. Sabe que é muito comum que se compartilhe esse tipo de imagem, mas não é o ideal. A gente precisa fazer esse exercício de empatia pelo próximo. Não é algo que... não é uma informação, não é algo que seja importante, que seja realmente relevante para os nossos ouvintes, por exemplo. Então, é preciso ter respeito também com os familiares. A gente, claro, recebeu muitas imagens do tipo, lá acompanhando os resgates no Morro da Oficina, um dos pontos mais atingidos. Inclusive, 82 desses 105 mortos foram lá no Morro da Oficina. Então, a gente acaba acompanhando cenas como essa, muitos moradores abalados, querendo informações sobre familiares, sobre vizinhos ali, pessoas com quem conviviam há muito tempo e que provavelmente estão ainda debaixo da lama. Há muitos desaparecidos. O Ministério Público do Rio também criou uma espécie de cadastro para tentar ajudar na identificação. Então, é possível que as pessoas acessando ali essa plataforma, elas podem dizer as informações, as características físicas, dar os dados pessoais desses desaparecidos. E aí essas informações são cruzadas com os bancos de dados de outros órgãos para tentar agilizar o processo, mas realmente, diante dessa tragédia, a demora é inevitável. Obrigada, viu, Pedro Dobal, pelas informações. Eles seguem Petrópolis e Barão. Quem está por lá também e vai trazer informações sobre o trabalho hoje dos voluntários, autoridades, na limpeza, inclusive, das ruas de Petrópolis, é o Gustavo Sileman, que está também percorrendo diversos pontos da cidade, né, Sileman? Onde é que você está agora? O que é que você está vendo por aí? Bom dia, Barão, e a todos que nos acompanham. Eu estou na Santa Teresa, estava conversando agora há pouco
esteve com a coordenação de imprensa do hospital para ter um balanço a respeito do número de atendimentos aqui na unidade, que é considerada de referência em Petrópolis, mas também a gente já percorreu diversas ruas, trajetos aqui que são considerados até mesmo turísticos na cidade, que você ainda se depara com um rastro de destruição provocado devido à tragédia, a chuva da última terça-feira. De fato, já há um processo de limpeza, inclusive desde a noite de terça, com a presença de militares do Corpo de Bombeiros e também de voluntários e membros de outras pastas aqui da Prefeitura, além também de voluntários de outras prefeituras, de outros municípios que foram enviados para dar auxílio, um alento aqui à população de Petrópolis. E a gente ainda pode acompanhar um processo de tentativa de volta à vida normal, isso, claro, dentro, né, do... A gente perdeu o contato, né, Barão, com o Gustavo Seleman, tá? Aliás, o contato, a gente teve até, diria que sorte com o Pedro Dobal, porque tá difícil, né, estabelecer conexão de internet e as linhas telefônicas também não estão funcionando como de costume, né, nessa região, e é compreensível, pelo menos por enquanto, né, Barão?